Olá, seja bem-vinda à SMV20, a nossa semana de marketing e vendas para agências e consultorias, uma iniciativa do Clint Hub em parceria com a Brad Nacional e a agência Pro Mais. Eu sou Samira Cardoso da Layer Up e vou conduzir os bate-papos de gestão de agências. Mas antes de apresentar o nosso convidado de uma vez, e aí eu vou começar a dar alguns recados importantes aqui. Com certeza a gente vai regravar. Teremos ao longo do evento mais de 80 palestras e talks acontecendo, alguns simultaneamente, não precisa ficar triste, a gente vai deixar tudo gravado e você vai poder acompanhar até o dia 28/2. E o segundo recado importante é que a gente vai ter um sorteio no final desse evento, então nós vamos sortear um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e o livro Mentropia, um guia para desenvolver sua estratégia digital, do Estevam Soares. E para participar é bastante simples, basta você colocar nos stories uma foto aqui desse vídeo ou de qualquer outro vídeo que você esteja acompanhando aqui na SMV, compartilhar com a hashtag SMV Agências e o sorteio vai acontecer na sexta-feira às 19 horas no Insta do Clint Hub. Bom, para começar, para falar sobre como conseguir grandes contas, que é o desejo de todos nós que fazemos gestão de agência, né? Eu tô aqui com o Zé Luiz, da Driven, e ele vai contar um pouquinho pra gente como ele modificou o modelo de prospecção, fez uma abertura de canais para conseguir essas grandes contas. Zé, por favor, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente começar a conversar. Fala galera, tudo bom, Sami? Tudo certo, tudo beleza. Bom, antes queria fazer dois agradecimentos, a Ajuda Clint e o Edu da Sharp, que foi ele que fez minha indicação, passou para a Ju para a gente fazer esse bate-papo. Uma bio bem rápido, apresentação rápida, eu trabalho no mercado de digital já tem pouco mais de 10 anos. Sempre trabalhei com tecnologia, SaaS, agências de publicidade. Eu montei minha primeira agência há 12 anos, Uau. lá quando eu tinha 20, 21 anos. Eu ia falar isso, começou com 18. Não, já estou prestes a fazer 33. Farei Muito bem, 33 no próximo dia 20, no comecinho do carnaval. muito bem. Nos últimos anos eu venho trabalhando muito inserido dentro de startups. Muito disso começou numa ligação forte que a gente tem, que é a RD. Trabalhava dentro da estrutura de partners da RD e por causa disso, meus últimos 3, 4 anos são bem focados em trabalhos de canal. Até por isso que eu recebi o convite de entrar aqui na Driven, que é todo o contexto que eu vou contar para vocês, todas as dificuldades do que a gente tem. Então, a ideia é passar um pouco para vocês como que a gente começou a aplicar novas metodologias, novos fluxos de trabalho para conseguir a aquisição de grandes contas. E aí, no meio do nosso papo, vocês vão entendendo o que são grandes contas para a gente e como que a gente vem trabalhando e quais áreas correlatas que a gente trabalha, não apenas a minha área, que é a área de canais e parcerias. Perfeito, Zé. A ideia é justamente essa, eu queria entender, enfim, você assumiu a área de canais quando você chegou na Driven, que vivia ali no modelo tradicional de agência e consultoria, para intensificar essa prospecção de novos negócios. Quando você chegou, me conta um pouquinho, qual foi o cenário que você encontrou quando você assumiu essa área? Quando eu assumi o desafio, até demorei bastante para assumir. Vinha aí um namoro de alguns meses para eu entrar em uma das empresas do grupo. A Driven é formada por 3 empresas. Uma das empresas é a Profit, e o convite veio inicialmente pela Profit, só que eu já estava muito saturado do mercado de agência, do mercado de consultoria, e vinha navegando dentro do mercado de tecnologia, no mercado de SaaS, até que foi vendido para mim o projeto dessa fusão. Então, o que é a Driven? Acho que é importante contextualizar um pouco o que é a Driven. A Driven é um grupo de consultoria formada por 3 empresas diferentes. Então, hoje a gente tem a Topper Minds,
que é o nosso braço de consultoria, a Profit, que é o nosso braço de experiência, e quando a gente fala experiência, são basicamente projetos de tecnologia, UX, UI, então vários tipos de desenvolvimento, muito voltado para comércio eletrônico, mas não somente comércio eletrônico. E a Bluefoot, que é o braço de performance, tem aí 6, 7 anos, é uma big empresa de consultoria e projetos de performance. Então, a grande dificuldade foi, o que me foi vendido a gente já tem o nosso fluxo de aquisição de clientes, aquisição de novas contas, só que a gente precisa entender como trabalhar essas 3 marcas e trabalhar essas 3 bases e as 3 formas de aquisição, adicionando parceiros externos. Então, a partir do momento que eu vim, basicamente eu separei a atuação entre parceiro externo e parceiro interno. Então, a gente olha essas 3 unidades de negócio também como parceiros, tá? E contextualizando como era a aquisição de cada uma delas, extremamente tradicional, tá? Então, a gente tinha, por exemplo, a Topper Minds. Topper Minds é uma boutique de consultoria que ela basicamente se vendia pelos projetos e pelo Fabrício Topper, que era o CEO da Topper Minds, e hoje ele é o CEO do grupo, tá? O Fabrício, ele é um showman, então a Topper se vendia pelo Topper. Então, grandes projetos, então a gente recebia, por exemplo, uma Volkswagen do tamanho que é a Volks, com necessidades tipo, cara, eu não sei o que fazer, eu estou gastando um dinheiro gigantesco, simplesmente tendo que manter peças de reposição de carro antigo, são milhões e milhões por ano, e eu não sei o que fazer, eu quero, sei lá, fazer um e-commerce para vender isso. Espera lá, não é simplesmente isso. Então a Topper, ela entra nos clientes, principalmente clientes que não são nativos digitais, para levar ele do início ao fim, dentro de uma jornada de evoluir esse cara, evoluir esse projeto, até o momento que ele consegue competir com empresas nativas digitais. A Profit extremamente desenvolvimento, muito, muito importante no mercado de e-commerce. Quando a gente fala Latam, a gente não pode deixar de falar da Vetex, que é a maior ferramenta de e-commerce da América Latina, e a Profit é o maior parceiro da Vetex. Foi a primeira empresa a desenvolver Vetex, a gente tem 1.500 projetos Vetex. Então, Uau. Essa é a importância da Profit dentro do mercado do comércio eletrônico. Por isso só já trazia bastante cliente e 3, 4 anos para cá tem um trabalho muito, muito grande de SEO, de conteúdo. Então a gente viu ao longo dos anos, eu estou aqui, a Driven, só para deixar claro, né, a Driven ela tem 6, 7 meses, e eu vi pelo trabalho de SEO da Profit, a gente receber leads tipo tigre. Então, assim, a gente recebe via contato do site, por esse trabalho, caras que faturam aí mais de bi. Então, isso já era feito, então já vem com uma certa recorrência. E quando a gente fala de Bluefoot, é um dos principais players de performance do Brasil. Nos últimos 3, 4 anos, ela está aí entre as 3 primeiras reconhecidas. Tem uma parceria muito, muito grande com Google, com Facebook. A Bluefoot, ela sempre é beta tester de tecnologias novas, de formatos novos. O time da Bluefoot sempre é levado para a sede do Google e do Facebook para ser treinado, para a gente trazer as tecnologias para o Brasil. Então, naturalmente, já vinham vários projetos. Beleza. Aí, entendimento, tá? São 3 gigantes completamente diferentes, mas que já tem, imagino que já tinham contas expressivas e um número grande, até pela qualificação dessas 3 empresas. E aí juntou tudo isso. E como que fica essa fusão, né?
quando você para pensar, a Driven ela já nasceu muito grande. Então, a Driven ela já nasceu com quase 200 funcionários, com escritório em Uau. São Paulo, no Rio, no México e em Curitiba. Nasceu com mais de 150 contratos ativos, separados ali em 130, 140 empresas, e com 3 unidades de negócio, consultoria, experiência e performance. Pô, muito lindo. Não. Super. Quero chegar Não, nessa parte, as dificuldades. não é um modelo escalável. Uma das grandes coisas que fazia com que eu me afastasse do mercado de agência, mercado de serviço, ao fato de não ser escalável. Então, pensa um projeto gigantesco de e-commerce, projeto de tecnologia, não só e-commerce. Você fica ali 6 meses, um ano negociando e mais 6 meses, um ano para entregar o projeto e sempre tem diversos problemas, problema com integração, enfim, tudo que pode acontecer. Sim, Entregou, nossa, que lindo. E agora? Não é nada sustentável. Quanto mais projeto você vender, mais time você tem que ter. Não somos SaaS, e isso para mim é uma dificuldade muito grande e uma irritação muito grande por não ser SaaS. Então, de que forma que a gente vai escalar sem escalar time? E aquilo que eu falei, né? Um projeto, por maior que seja, por mais legal que seja, depois que entreguei, deu. Então, tudo isso mostra que o cenário não era tão lindo assim. Obviamente, quando você pensa em montar uma consultoria, uma empresa de serviço, esse cenário é bom como negócio, mas chega a dificuldade de como crescer. sim. E tem que tomar cuidado também, imagino, minimizar a saída de grandes projetos, porque você está juntando 3 operações, tem uma dificuldade de gestão de projetos, um desafio de trazer novas contas, garantir que o time fique bem equalizado para não deixar a operação completamente desalinhada, muito doida. Como que vocês conduziram isso aí na Driven? Então, para entender, quando a gente fala de SaaS, a gente fala muito de receita previsível, e em serviços se fala pouco, mas se busca muito. Então, hoje a gente tem as 3 unidades de negócio que eu falei e 4 grandes serviços. Então, hoje a gente tem consultoria, que é recorrente. Então, a gente tem até alguns modelos de consultoria que são algumas imersões. Então, são projetos mais curtos, só que uma consultoria da Topper Minds, uma consultoria Driven, ela normalmente tem ali seus 18 meses. O nosso ticket médio para consultoria ele gira em torno de 60 mil e 70 mil. Então, assim, são projetos parrudos. Quando a gente fala de experiência, a gente tem 2 linhas de serviço, basicamente projeto e desenvolvimento, que não é recorrente. Então, a gente tem um projeto, uma entrega de projeto. Hoje a gente vem estudando em como mudar o produto-serviço para que a gente não venda um projeto fechado e venda uma squad e um projeto que seja modular, com crescimento Perfeito. em waves. A gente já vem testando, tem uns 10 projetos aí que a gente já vem rodando assim. A Driven, ela roda inteira em Agile, então facilita inclusive para vender. E a gente tem o terceira unidade de negócio e quarto serviço, que é a parte de performance. Aí quando a gente fala de performance, a gente tem desde de uma metodologia nossa que a gente chama de GIP, que é a gestão integrada de performance, basicamente tudo que você possa imaginar de performance de uma maneira integrada, e cada um dos canais digitais que a gente pode ter, e isso de forma recorrente. Perfeito. A grande ideia, obviamente, né, isso meio óbvio, o que a gente quer é levar o maior número de projetos, de contratos para aquilo que é recorrente. Até por isso que a gente vem mudando o formato de vender projeto de tecnologia. E claro, com tickets maiores. E aí, quando eu falo tickets maiores, é legal falar um pouco do nosso ICP. Né? A Sim, partir da fusão, a gente meio que ganhou uma grife. Então, a gente acaba atendendo o cliente num nível um pouco maior do que a gente já atendia,
que já era alto. Tá? Então, Sim. hoje, basicamente, o que a gente olha como Tier 1, a gente está falando ali de indústria e varejo, a gente não tem tanta informação de operação rodando tanto tempo de uma forma junta para falar dentro de indústria qual vertical, dentro de varejo qual vertical. Então, basicamente, indústria e varejo, que fatura aí anualmente mais de R$ 1 bi por ano, decisão de compra regional, nacional, normalmente empresas que têm foco na experiência do consumidor e que não são nativas digitais. E aí, quando a gente fala varejo, big varejos. Então, pode ser um varejo que já tenha, já saiba estar no digital, mas precisa acelerar o seu projeto. Muito bom. Agora eu ainda tenho algumas questões, porque eu fico imaginando a complexidade dessas 3 unidades de negócio, embora você tenha vantagem, né? Como você falou, vocês já nasceram com uma grife, existe uma dificuldade de fazer todo esse processo engrenar, e ainda com serviços diferentes. Funcionou desde o começo? Como que você organizou essa operação para conseguir atingir essa prospecção de grandes contas? Te falar que os 3, 4 primeiros meses foi meio que suar e chorar sangue. Foi bem difícil. A gente está falando de três culturas diferentes, 3 produtos diferentes. Então, imagina que o time comercial é o time comercial da Profit. Como que o time comercial da Profit, que falava muito sobre projetos e tecnologia, vende performance, vende consultoria. E de que forma uma área que nasce no começo da fusão integra tudo isso e dá resultado em prospecção. Então, o início foi muito difícil. A gente vinha prospectando basicamente na unha, de uma forma meio que nas escuras, sem muito entendimento de qualquer ICP. Então, a gente tinha um volume muito grande de ligação e muitas vezes para contas e para contatos que não eram tão relevantes dentro daquilo que a gente de fato queria, ou depois de um tempo veio a entender o que a gente queria. E aí eu ouvi teve uma comida que eu recebi, que foi basicamente dizer isso aqui no RD, para ter máquina de vendas, para ter um fluxo de fato, que você consiga desenvolver um projeto que seja praticamente um framework de vendas e você bote isso para rodar. E aí eu passei a estudar algumas metodologias e aprofundar em algumas coisas. Comecei a rodar muito entre as áreas, fui bastante para Curitiba e, assim, dá para criar uma máquina, dá para criar uma forma um pouco mais previsível de como misturar tudo isso, de como trazer as contas e o dinheiro que, no final das contas, no final do mês, no final do quarter, é isso que a gente precisa bater. Então, é essa parte que eu quero saber. É aí que está a nossa curiosidade aqui. Quais são os conceitos, né? Quais as metodologias você usou de forma prática? Como que é esse framework que você criou para conseguir fazer esse trabalho aí na Driven? Bom, basicamente, assim, a gente tinha muitas coisas aqui dentro que não eram conectadas, tá? Então, dentro do trabalho que a gente vem fazendo, a gente basicamente integrou e conectou metodologia ABM, farming de base, então base de clientes, independente de qual BU o cliente está, farming de parceiros e criação de novos produtos com parceiros, tá? Então, quando a gente fala bom, falar um pouco de ABM, né? Às vezes eu falo de ABM, normalmente as pessoas perguntam, tá, o que é ABM? Por favor. Quem está nesse nosso mundo, principalmente mundo de muito conteúdo de marketing, muito conteúdo de vendas, a gente tem acesso à informação. ABM é Account Based Marketing. Então, basicamente, é você mudar a forma de prospecção, que lá atrás era lead. Então, vou atrair diversos leads, vou dar volume e vou levar ele até o fundo do funil
e o SDR vai ligar e vai tentar qualificar a venda. Quando a gente fala de ABM, você deixa de tratar apenas o lead, você passa a tratar a conta. Então, dentro de uma mesma conta, dentro de uma empresa que você quer prospectar, quem são os pontos de contato? E dentro da sua empresa, quem são os pontos de contato para cada um desses pontos de contato e em que momento, que tipo de informação você vai levar para cada ponto de contato e até qual que é o formato do conteúdo, qual que é o formato desse contato. Por que tudo isso? Porque quando a gente sentou para de fato entender o nosso ICP, cara, não tem tanta empresa assim que está dentro desse perfil. A gente consegue segmentar e dar um foco um pouco maior. E aí você traz alguns números, tá? Falando da nossa base. Quando a gente pega as 500 maiores empresas do Brasil, mais de 50 já são nossos clientes. Então, eu já tenho uma base muito grande para trabalhar aqui dentro. Quando a gente iniciou, quando a Driven iniciou, quando a gente fala de time de marca, vamos pensar ali num funil de times de growth, times que podem dar receita para uma empresa. Marketing, canais, parceiros, vendas e CX, o trabalho não era integrado, os dados não eram integrados. Só para você ter uma noção, a Profit usava Pipedrive, a Bluefoot usava Salesforce e a Topper Minds usava o Topper. Sim, o Gmail dele. Tá tudo no e-mail dele. Então, assim, nada íntegro. Então, não dava para confiar em nenhum dos dados. E se a gente trouxesse mais volume, ia atrapalhar todo mundo. Então, ia atrapalhar o time de vendas, ia atrapalhar a operação, ia atrapalhar todo mundo. Então, isso posto, entendendo todas essas características, a ideia foi, vamos misturar todas as áreas? Então, vamos olhar as áreas que são responsáveis pela receita, pelo entendimento de receita da Driven, vamos fazer todo mundo trabalhar de forma conjunta? Então, beleza. Essa foi a decisão que a gente tomou. A partir daí, a gente teve algumas decisões, algumas perguntas que a gente, obviamente, teve que percorrer. Então, beleza, com quem a gente vai falar? Então, pela primeira vez, a gente teve, de fato, uma organização entre áreas para definir ICP e personas. Então, hoje, até para vocês entenderem, a gente tem uma matriz que cruza ICP, persona e jornada de conteúdo e tipo de conteúdo. Então, a gente tem basicamente 24 possíveis etapas de jornada, que vai desde o, ICP persona A para a indústria, que é o C-level da indústria, trabalho de ABM, é trabalho de relacionamento, é trabalho de relacionamento pessoal. Os pontos de contato da Driven para esse C-level é time de liderança para cima. Eu chamo ele para um evento, eu levo ele para conhecer uma operação de um cliente. Enfim, a gente definiu quais são os formatos de conteúdo. Hoje a gente tem 9 tipos de formato, que vai desde o mais complexo, que é um evento que pode ser construído por nós ou por parceiro, até um post em rede social, por exemplo. Quando a gente apresentou isso, o marketing meio que caiu para trás, tá? Porque a hora que o marketing viu, pô, mas eu vou ter que produzir tanta coisa, e aí que entra os parceiros. Pelo fato de eu vir trabalhando há muito tempo com canais e com parceiros, eu acredito muito no ecossistema. Eu acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui agora. Até a Ajuda Clint até perguntou para mim, cara, você vai falar para o mercado o que você está fazendo? Eu quero mais é que todo mundo saiba o que eu estou fazendo e que me corrijam, e que corrijam a Driven e que a gente faça isso junto. Então, acreditamos no ecossistema. Então, toda a jornada, tudo que a gente faz, todos os conteúdos, eu preciso ter a garantia que mais de 60% de todas as atividades que a gente faça sejam com parceiros, sejam com criação.
Então, hoje, quando eu olho, por exemplo, o planejamento tático de marketing e comunicação, eu tenho janelas, eu tenho várias janelas que eu não vou ter como produzir aquele conteúdo. E aí Sim. eu tenho muito bem definido no tático de farming de parceiro, como que eu falo, parceiro XPTO, eu preciso de um podcast, eu preciso de um webinar, eu preciso de Uhum. você no Meetup, eu preciso Uhum. que aquele cliente em comum que a gente tem, que a gente faça um videocase. Vamos criar Uhum. uma semana de comunicação, vamos criar uma semana de performance e criar uma rotina de vídeos no YouTube, por exemplo. E é Uhum. dessa forma que a gente consegue dar volume, dar vazão na necessidade de conteúdos e de ações para relacionamento com a nossa base, com o mercado, com outros parceiros, e é isso que a gente olha. Então, Esse, Desculpa te interromper, Zé, só para aprofundar um pouquinho nesse ponto. Esses parceiros são ferramentas que vocês utilizam? São outras empresas, outras agências? Quem são os parceiros hoje? eu uso bastante exemplo em várias coisas do que a gente faz, coisas da RD. Quando eu estava no RD, foi um momento que a RD estava em construção do que era a máquina de vendas e os marcos de sucesso para levar um cliente que está num momento muito base para escalar o cara. Hoje a gente tem um projeto beta interno de maturidade digital que a gente consegue identificar dentro da nossa base e alguns clientes que a gente vem prospectando e que a gente vem fazendo pesquisa, em que momento da maturidade digital ele está. Então, para um cliente que ele está no momento muito início, ele vai ter uma jornada de possíveis parceiros um pouco mais curta. Ele não vai precisar de uma plataforma de e-commerce tão rebuscada, por exemplo. Sim. E um cara que eu estou prospectando ou que está na nossa base, que ele tem uma maturidade digital muito mais evoluída, a jornada dele falando em digital, falando em transformação digital, é gigantesca. Então, Sim. só para vocês entenderem, dentro de uma etapa mínima que a gente tem, hoje a gente trabalha basicamente com 12 tipos de parceiros. E dentro de cada uma das caixinhas a gente tem de 4 a 10 parceiros. Então, a nossa definição, o nosso tático de trabalho de farming de parceiros está dentro dessa jornada e o tático de farming de base está em levar a nossa base a percorrer toda essa jornada e transformar ele num cara mais maduro, num cara que está lá no topo. Zé, ficou clara a estratégia de parceiros e como que vocês levam isso para a venda, assim? Como que é esse trabalho, então? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse processo de vender. Hoje o nosso formato de atuação, ela não eu te falo que ele é muito menos venda, tá? Hoje a gente tem um trabalho muito mais relacional e transformacional. Então, quando eu falo relacional, eu olho uma empresa, vou falar um grande cliente nosso, por exemplo, Tramontina. Tramontina a gente atende Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. A gente já tem um relacionamento com eles muito bom. O nosso trabalho não pode simplesmente chegar na Tramontina e vamos vender alguma. Cara, o nosso trabalho Tramontina. Por exemplo, agora a gente foi para NRF. A gente montou uma comitiva com clientes e parceiros para levar para a NRF. No ano passado foi o Web Summit. Então, a gente sempre faz um mapeamento de principais eventos, principais momentos que a gente pode levar esses clientes ou prospects, e eu não levei eles para vender, eu levei eles para discutirem, eu levei eles para conhecer melhor eles, eu levo eles para pedir para palestrar num evento meu ou num evento de um cliente. Por exemplo, a Driven ela tem uma plataforma de evento de eventos que é a CX Insights, que é um evento extremamente fechado para 30 pessoas, que é bimestral, que eu sempre levo cliente ou prospect ou alguém que eu não estou nem prospectando, mas ele é relevante naquele assunto. Então, por exemplo, daqui em fevereiro a gente vai fazer um falando sobre o Omnichannel.
as duas pessoas que a gente convidou para falar nem são nossos clientes. Uma delas é um ex-cliente de muito tempo da Profit. E os convidados são convidados de parceiros. E Sim. não é uma plataforma de venda, é uma plataforma de relação. O que a gente quer fazer, o que a gente sente, isso é uma coisa muito, para mim é muito propósito, tá? Levar conhecimento para o ecossistema. Então, quanto mais o ecossistema entender, quanto mais ele sabe de tecnologia, quanto ele mais sabe de inovação, quanto mais ele conhece quem está no ecossistema, Sim. mais alto nível é o bate-papo. E Sim. ele sentia a necessidade de trabalhar com a gente, cara, vira. A gente não precisa ficar batendo na tecla para vender. É uma consequência, na verdade, né, desse trabalho. É interessante, talvez esse seja o principal pilar de conteúdo de vocês. Você falou em 9 tipos de conteúdo, talvez esses eventos, para o formato de contas grandes, você diria que talvez esse é o principal pilar de comunicação com esse Sim, público? sim. O que a gente vem apostando muito é esse entendimento de maturidade digital vai virar uma pesquisa com a nossa base e clientes de fora. E a ideia é que o resultado dessa pesquisa seja um grande evento. Que Isso é legal. um formato. Então, formatos curtos de evento, eventos menores, meetup, evento no cliente, evento na Driven, evento num parceiro, trilhas de treinamento in-house, que isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo. É isso que garante que as pessoas e que as empresas nos conheçam, que isso vem muito do que é o conceito de ABM, eu ter vários pontos de contato dentro de uma mesma empresa, onde a gente tem vários interlocutores e a gente fala em vários formatos. Então, eu posso ter, por exemplo, para um time mais júnior, um time de analistas, até para empresas que para a gente não faz tanto sentido agora, trilhas mais educacionais. Esse cara ele vai sair dessa empresa que é um pouco menor agora, ele vai para uma empresa maior. Esse cara hoje ele é analista, mas daqui a pouco ele é gerente, daqui a pouco ele é diretor. E o grande barato disso está no relacionamento. Hoje as 3 empresas elas recebem muita indicação de pessoas que trabalharam com a gente lá atrás, que era analista e hoje o cara ele é o diretor de TI, o diretor de logística, o diretor de operação. Essa é uma visão bem de longo prazo, né? Não é um projeto, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona esse projeto, né? Você faz um relacionamento e você sabe que essa construção tem um tempo e às vezes é um tempo longo mesmo, alguns anos para você amadurecer o mercado ou o profissional amadurecer para vocês formarem uma parceria. Sim. E aí está muito ligado com o nosso lado de educação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, um momento de a estrutura de parceiros, a gente, através de parceiros e de todo o fluxo que existe entre parceria, o Finder Fee, por exemplo, existe um projeto social da Driven, que é o EPERIFA, que a gente cria um ecossistema de educação para formar jovens para colocar no ecossistema. Que legal. Então, dentro da Driven, a gente tem vários professores. Então, por exemplo, o Fabrício, o cara é professor de pós, ele é professor de trocentas instituições, isso como vários outros consultores. Aí, quando a gente fala consultor de Topper Minds, por exemplo, a gente está falando da galera de 15, 20 anos de mercado. Então, a galera parruda que você sente uma besta conversando com eles. E para a gente, tudo isso de parceria, toda essa parte de canal, na verdade, é uma forma da gente devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente tem. Então, a gente acaba virando um informador de profissionais para o próprio ecossistema e isso só cresce. Perfeito. Zé,
Para fechar, eu queria saber uma coisa assim de forma mais prática, pensando de forma prática para quem está ouvindo a gente e também para eu aproveitar aqui esse conhecimento para ler. Por onde que uma agência pode começar a essa construção que vocês fizeram? Eu sei que vocês já vêm com uma bagagem, grandes contas, etc. Mas com o seu entendimento, com a sua experiência, por onde que a gente começa esse caminho, assim? Qual é o roadmap para começar a conquistar algumas contas grandes? O que você recomenda? Obviamente tem um beabá de qualquer desenho estratégico que você vai fazer, que passa por definição de CPI pessoa e persona. Então, qual que é meu produto? Que mercado que eu quero estar inserido? Para onde que eu quero mirar? Aonde que eu quero chegar? Então, para mim é entender o que você quer, entender quem que você quer falar, que conta você quer, tipo de conta, tipo de projeto que você quer adquirir, passa por essas definições. Então, basicamente entender aonde você vai levar a sua empresa e quem que você quer trazer para dentro da sua empresa, qual tipo de projeto que você quer trazer. Porque daí você sabe aonde que você vai buscar essas contas e que tipo de relacionamento você precisa ter até que você consiga transformar esse relacionamento de fato numa conta. Então, eu acredito muito no relacionamento. Eu acho que o relacionamento é muito chave para você conseguir ter uma grande conta, ter duas, ter quatro, e, enfim, crescer isso da forma exponencial, se é que você queira crescer de forma exponencial. Mas basicamente passa por definições de CP e persona. Para mim isso assim, é passo zero. Se você não sabe quem cara, Sim. volta. Você vai ter que redefinir produto para atender aquilo que você, aquelas pessoas e projetos que você quer trazer. Redefina produto, teste produto, não infira que você vai conseguir vender aquilo, que você vai conseguir atender aquilo. Eu acho que existe muito uma construção que está muito ligada com o seu produto, para quem você quer vender e o que você quer fazer. E no começo, cara, é iteração. O produto não vai dar certo, porque você esqueceu um fluxo, porque você esqueceu que você tinha que ter um PO, porque você não colocou um atendimento específico para aquela grande conta, porque você não colocou um cara comercial mais parrudo para falar com o tipo de conta que você quer atender. Isso é uma. E aí, voltando um pouco para os meus tempos de RD, eram coisas que eu via muito. Quando eu entrei na RD, eu era farm. Eu tinha passado 6, 7 anos sendo dono de agência. E eu via agências tradicionais indo para o digital, não sabiam nem o que ia vender, não sabia nem para quem ia vender, não sabia nem qual estrutura que tinha que ter. Então, Sim. acho que é o casamento disso. Para quem eu vendo, o que eu vendo, como é a minha operação. E isso é um ciclo e você vai ter que, principalmente no início, fazer muita interação. Perfeito. E não só no início. Então, quando a gente fez a fusão, a Profit já tinha ali 10 11 anos de mercado. A gente viu que a gente tinha que ir para o modelo Agile. A gente teve que sangrar a operação. A gente teve que trocar 10% do time de projetos. Então, assim, não é simples. Imagina para uma empresa que está iniciando. Eu acho que ter o conceito, ter essas definições e saber que você vai iterar e vai ter o processo de iteração, acho que é o primeiro passo. Muito bom, Zé. Para fechar agora, tem algumas métricas para conseguir fazer esse processo de interação funcionar melhor que você recomenda que a gente possa acompanhar e olhar? Você, como empresa que está no início, ou Para quem quer começar a conquistar contas grandes, eu imagino que a agência já tenha um histórico, alguns cases e alguma presença também para começar a correr atrás dessas contas. E aí, quais são os dados que eu preciso olhar para esse meu processo de iteração? eu acho que como etapa
por exemplo, etapa de aquisição. Então, volume de contatos que você consegue ter, né? Volume de empresas que você mapeia para falar ou que vem falar com você, não só número de lead, eu acho que falar em lead é muito, muito básico. Volume de oportunidades de fato qualificadas dentro do seu time comercial, seu ciclo de vendas, qualidade entre oportunidade e oportunidade que vai para o início do funil e oportunidade que de fato é aproveitada, relação entre oportunidade e venda efetiva, quantidade de projeto que não dá merda, que isso no começo vai ter um monte, e não só no começo. Então, Sim. esse é o ponto para mim que eu estou vendendo o produto certo? Estou vendendo para a pessoa certa? Então, quais Tô são os... entregando? Estou entregando o que eu falei que eu ia entregar? Então, eu acho que aí está o momento, esse é o momento crucial. Então, a hora que você vai começar a escalar, ter muito bem mapeado os tipos de problema que você tem na sua operação, em que momento de cada tipo de projeto que você tem esse problema. É um problema recorrente, é um problema por pessoa, é um problema por treinamento, é um problema porque você não está pronto para vender aquele projeto, é um problema porque você vendeu errado, você vendeu muito mais do que o cara queria ou muito menos. E aí você vai ter que ter indicadores e ter esse mapeamento e saber muito bem qual que é o seu fluxo, qual que é o framework de cada tipo de projeto que você vende. E aí, trazendo do lado da Driven, a gente tem consultoria, vários tipos de consultoria. A gente tem projeto, vários tipos de projeto. A gente tem evolução, suporte, vários tipos. A gente tem performance, várias performances. Então, entender cada tipo de fluxo, desde o momento que eu estou lá falando para me relacionar ou de fato para vender, até o momento que eu vou fazer uma avaliação de sucesso com esse cara, se ele está sendo bem atendido desde o momento que a gente começou a falar. Então, mapeie os fluxos, mapeie seus processos. E para muitas empresas, tenha fluxo, tenha processo. Porque tem empresa que nem processo tem. Então, Sim. crie seus processos de acordo com o tipo de empresa que você está falando, que você está se relacionando, que você está vendendo e o produto que você está vendendo. E adeque a sua operação a isso. Perfeito, Zé. Zé, muito obrigada por essa aula que você trouxe aqui pra gente, por esse bate-papo. Eu queria saber se tem algum jeito da gente te seguir no LinkedIn, no Instagram, quais são suas contas para a gente te acompanhar nos canais digitais e continuar aprendendo contigo. Eu confesso que eu devia fazer muito mais conteúdo. Isso até é uma iniciativa que a gente vai ter a partir de 2020, fazer com que toda a liderança e a alta gestão da Driven gere mais conteúdo. Vocês podem me encontrar dentro do LinkedIn, José Luiz de Souza Silva. Eu acho que é barra José Luiz, mas dá para me encontrar. Eu estou com uma foto bem cara de bobo lá dentro, então é fácil localizar. Basicamente lá dentro vocês vão ter tudo aquilo mais relacionado com a Driven e prometo que eu vou gerar mais conteúdo sobre marketing, sobre vendas, conteúdos sobre ABM principalmente. Meu e-mail é josé.luiz, Luiz é com Z, @driven.cx. Então, quem quiser entender um pouco mais como que a gente vem trabalhando, quem quiser conhecer nossa Operação Rio, Operação Curitiba, Operação São Paulo, pode mandar. Sou bastante legal, eu tento ser. Então podem me usar bastante. E eu acho que é isso. Obrigado a oportunidade. Sempre te acompanhei, Sami, do Tempo de RD. Para mim, bem legal estar falando junto com vocês, junto com todo mundo que está na SMV. Para mim que é um prazer, Zé. Foi ótimo o bate-papo. Muito obrigada. Você sabe que sua caixa de e-mail vai lotar e eu vou contribuir para isso também junto com a nossa audiência aqui.
Você que está assistindo, muito obrigada também por participar. Tem mais uma série de conteúdos aqui, várias trilhas para você acompanhar e desenvolver mais a sua agência, sua consultoria. Então, até o próximo bate-papo. Valeu! Valeu!